Então, olha só, gente, nossa oitava aula do Batidão, né? Vai ser PH, o que saber da teoria. Então, quem estava me acompanhando, né, desde o final de semana, desde sábado nos stories, viu que eu comecei a falar um pouquinho sobre o pH, né? Eu nem lembrava que a aula de hoje era de pH, ela já estava pronta e eu não lembrava. Foi coincidência porque foi o assunto que vocês mais pediram para eu comentar, tá? Então, olha só, dentro do pH, a primeira coisa, né, que vocês precisam compreender é o significado, né? O que significa pH, o que significa pOH? Então, o pH e o pOH é uma escala de acidez e basicidade. Então, é uma escala que vai medir a acidez e vai medir a basicidade do meio, ok? Essa escala, meninos, vocês precisam conhecer, tá? Então, essa escala... Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Essa escala, ela varia, né, de 0 a 14, passando pelo 7. Tanto na escala de pH, quanto na escala de pOH. Então, o pOH, ele também varia de 0 a 14, passando pelo 7. O que vocês precisam saber daqui, meninos? Tudo que está de 0 a 7 no pH é ácido. É ácido. Tudo que está de 7 a 14 é básico, tá? E tudo que é igual a 7 é neutro, ok? Então, da escala de pH, é isso que você precisa saber. E da escala de pOH? Gente, tudo que está de 0 a 7 é básico. É básico. Tudo que está de 7 a 14 é ácido, ok? E tudo que está 7 continua neutro. Ou seja, meninos, a escala do pOH, ela é o contrário do pH, tá? Ela é o oposto do pH. O que mais? Eu vou te mostrar por que isso tem que acontecer, tá? Mas o que mais a gente precisa de informação aqui? Quanto mais próximo do zero, mais ácido é. Quanto mais próximo de 14, mais básico é. Assim como na escala do pOH, é o oposto, né? Quanto mais próximo do zero, mais básico. Quanto mais próximo do 14, mais ácido. Resumidamente, meninos, a gente tem que fugir do meio, porque o meio é pH 7, é neutro. Então, tudo que some, tudo que vai para as extremidades, ou fica mais ácido ou fica mais básico, tá? Carol, que droga, né? Essa escala ser uma o oposto da outra. Gente, tem lógica, isso tem lógica. Tem uma fórmula que vocês precisam saber, que ela fala que o pH mais o pOH, ele dá 14. Então, essa relação vocês precisam saber. pH mais pOH é igual a 14, ok? Por que tem lógica? Vamos lá. Vamos supor que eu falo para vocês assim, que a gente tem uma solução, tá? Uma solução X, ok? E essa solução, ela tem um pH igual a 2. Então, olha só, se o pH é 2, ele é ácido. A minha solução é ácida. Então, olha só, vamos descobrir o pOH dela? Então, 2 mais pOH é igual a 14. Então, o nosso pOH vai dar 12. pOH 12, meninos, também é ácido. Essa é a lógica. Se eu tenho a mesma solução, tanto o pH dessa solução quanto o pOH dessa solução tem que ser ácido, né? Ela não pode ser ácida no pH e básica no pOH se eu estou falando da mesma solução. Então, essa é a lógica de ser o oposto, tá? Essa é a lógica de ser o oposto. Por quê? Se o meu pH é 2 e a minha solução é ácida, o meu pOH é 12, mas a minha solução tem que continuar ácida, ok? Então, por isso que é o contrário à escala. Então, olha só, falamos de uma relação importante que vocês têm que saber, que é pH mais pOH é igual a 14. Nós temos outra relação importante que vocês também precisam saber. Eu não gosto muito dessa aqui, não. O tanto que eu tento escapar dela, eu escapo, tá? Que a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14.
tá? Então, essa também é uma relação que vocês precisam saber, porque tem algumas situações que a gente não vai conseguir sair dela, ok? Mas eu, Carol, sempre tento fugir dela, tá bom? Depois vou mostrar para vocês como. Outra relação que a gente tem que saber é a própria fórmula do pH e do pOH. Então, o pH, ela é menos log da concentração de H+, e o pOH, ele é menos log da concentração de OH-, tá? Então, basicamente, essas são as relações de pH e pOH que são importantes e que vocês precisam saber, ok? Beleza, mais para frente eu vou falar mais alguns detalhezinhos aqui, tá? Gente, o que que tem acontecido? Então, quando a gente pensa na fórmula do pH e do pOH, nós estamos falando da concentração do H+, ou da concentração do OH-. Essa concentração, ela tem que estar em mol por litro, tá? Ela tem que estar em mol por litro, ok? Isso significa, meninos, que tudo quanto é tipo de solução que envolva ácido ou base, ele pode me pedir o pH a partir disso. Então, gente, tem questão de pH por diluição, tem questão de pH por mistura de soluções de mesmo soluto que não reage, que reage. Mistura de soluções de solutos diferentes, tá? Na verdade, mesmo soluto não tem como reagir. Solutos diferentes que reagem, que não reagem, ok? Tem por Ka, tem por Kb, tem por Kps. Então, tudo que eu consigo chegar na concentração de H+ em mol por litro ou de OH- em mol por litro, eu tenho como calcular o pH do meu meio. Então, a gente tem questões que envolvem todas essas partes de soluções. Tudo que a gente estuda de Ka, Kb, Kps, KW, que mais? Me ajudem aí. Enfim, equilíbrio iônico, né? Tudo isso pode ter questões de pH e pOH envolvidos, tá? Só que o que a gente observou no último vestibular? Que caiu na Unesc, que caiu na Multivix, objetiva e discursiva, e que caiu na UVV, a parte teórica, tá? Então, a parte teórica de pH tem caído muito. A MSCAN gosta da conta, né? A MSCAN gosta de fogo no parquinho, tá? Então, a MSCAN adora conta, tá? Ou então, ela puxa o pH para um lado mais complicadinho, de tampão, alguma coisa assim, tá bom? Mas dessas 3 faculdades cobraram muito a parte teórica. Então, o que eu vim falar hoje aqui? Da parte teórica com vocês, ok? Que envolve um pouquinho de conta, mas envolve teoria também, tá? E para isso, eu trouxe os indicadores, ok? Então, vocês precisam entender, meninos, que existem indicadores que se chamam indicadores ácido básico. O que é isso? São substâncias que, a partir da cor, indicam o pH do nosso meio. E aí, vocês precisam saber interpretar isso aqui, tá? Então, olha só, podem colocar um coração na fenolftaleína, porque é os que vocês têm que saber. A fenolftaleína, ela cai, ela é cobrada e vocês têm que saber, tá? O que acontece com a fenolftaleína? Então, a fenolftaleína, ela tem um intervalo de intervalo de pH, né, com mudança de cor, entre 8,2 e 10. O que isso significa, gente? Que qualquer valor que venha antes de 8,2, ela é incolor. E qualquer valor que venha depois de 10, ela é rosa carmim ou roxo, né? A gente costuma falar que é roxo, tá? Ou rosa carmim. É isso que significa. E eu já sei a pergunta que vocês vão fazer. Carol, e se tiver entre 8,2 e 10? Gente, ele não vai colocar um pH entre 8,2 e 10. Por quê? Porque nesse intervalo tá as duas cores. Tá incolor e rosa, ok? Ou incolor e roxo, tá? Então, ele não vai colocar nesse intervalo. Ou antes ou depois, ok? E a fenolftaleína vocês têm que saber. A gente generaliza, e provavelmente vocês já ouviram falar que a fenolftaleína ela é rosa em meio básico, incolor em meio ácido, não é isso? Vocês já ouviram falar isso, né? É uma generalização que a gente faz, e tudo bem se a questão não trouxer essa informação, tudo bem a gente generalizar desse jeito.
que ácida, ela é incolor e básica, ela é rosa. Não tem problema, tá? Não tem problema. Agora, se a questão me trouxer exatamente o intervalo de pH, aí a gente vai considerar tudo que está antes de 8,2 é incolor, ácido, entre aspas, né? Porque tem a parte básica aí de 7 até 8,2. E tudo que está acima de 10 é rosa carmim. Fechado? E isso serve para qualquer outro indicador que cair. Então, por exemplo, vermelho de fenol. Tudo que tiver abaixo de 6,6 no vermelho de fenol é amarelo. Tudo que estiver acima de 8 no vermelho de fenol é vermelho. Então, é isso que vocês precisam para interpretar pH, pOH e indicador. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, gente. Não precisa ficar com vergonha, não. Agora é hora de errar. Pode perguntar. Carol, pergunta. Pode falar. Sem ser fenolftaleína, qual o outro que mais cai? Maria Vitória, olha só. Fenolftaleína é o que mais cai, tá? O resto cai esporadicamente. Então, assim, o fenolftaleína, você tem que saber. Fenolftaleína, você tem que ter na sua cabeça. Incolor e meio ácido e rosa e meio básico. Esse você tem que saber. Os outros, ele vai ter que te dar o indicador. Ele vai ter que te dar um intervalo de viragem. Bom, vai ter que te dar uma palavra muito forte, né? Quando a gente fala em química, principalmente quando a gente pensa em Nescam. Mas, os outros, a gente imagina que ele vai trazer a tabela. Ele vai trazer isso aqui pra gente. Ou, pelo menos, alguma informação no enunciado. Tá bom. Obrigada, Carol. Mas fenolftaleína tem que saber. De nada. Normalmente, Natália perguntou, normalmente cai essa tabela na questão na hora da pergunta? É isso aí, Natália, foi o que eu acabei de falar, né? Fenolftaleína normalmente não cai, mas os outros normalmente caem, tá? Os outros normalmente caem, tá bom? Não necessariamente essa tabela, né? Porque ele pode diminuir, aumentar, enfim. Ok? Carol, pergunta. Na última prova da Multivix, eu acho que caiu o azul de bromotimol, não caiu? Caiu, mas ele deu a tabela, tá? Deu? Deu a tabela. Tá aqui, inclusive, a questão na aula de agora. E coloquei a outra, saíram duas questões na Multivix de pH. E na outra tá na lista que eu deixei para vocês fazerem depois que eu vou disponibilizar, que eu já disponibilizei no grupo, tá a outra questão que caiu. Tá bom. Obrigada, Carol. Mais alguém? Então, vamos lá. Meninos, olha essa questão. Entre os líquidos da tabela adiante, tem caráter ácido apenas. Então, olha só, ele quer saber quem aqui vai ter caráter ácido. Só que olha as informações que ele me deu. Ele me deu a concentração de H+, e ele me deu a concentração de OH-, né? Eu não preciso ficar olhando as duas, gente. Aqui não tem necessidade nenhuma, ele quer saber quem tem caráter ácido. Então, meninos, olha só, eu vou pegar essas concentrações de H+, e vou transformar em pH. Porque o que eu sei sobre a escala do pH? Que tudo que está de 0 a 7 é ácido, né? Então, a gente sabe isso na escala do pH. E tudo que está de 7 a 14 é básico. E se der 7, neutro. Ok? Então, agora, aqui que está o tchan da questão. Isso aqui vocês têm que saber. Gente, quando eu falo que a concentração de H+ é 10 a menos 7, porque todo mundo concorda que 1 vezes 10 a menos 7 e 10 a menos 7 é a mesma coisa, né? Então, olha só, se a concentração de H+ é 10 a menos 7, o pH é 7. Vocês têm que saber essa relação. Se a concentração de H+, ó, deixa eu fazer na frente, né? Deixa eu fazer na frente para não ficar confuso. Peraí. Ó, o leite, a concentração de H+ é 10 a menos 7. Então, o pH é 7. A concentração de H+ é 10 a menos 8. Qual é o pH? 8. E se for 10 a menos 3? É 3. E se for 10 a menos 5? É 5. E se for 10 a menos 7? É 7. E se for 10 a menos 12, meninos? É 12. Isso aqui vocês têm que saber. A Júlia perguntou, o pH é o número elevado? É isso mesmo, Júlia. É isso aqui, gente, ó. 7, 8,
13, 3, 5, 7 e 12. E serve também para o OH, só que aí é POH. Então, olha só, se eu olhar o OH-, a concentração de OH-, olha o que a gente vai ter. Deixa eu fazer um traço aqui. Olha o que a gente vai ter. O POH do leite é 7. O POH da água do mar é 6. O POH da Coca-Cola é 11. O POH do café é 9. O POH da lágrima é 7. E o POH da água sanitária é 2. Então, é só olhar o número, Mas olha só, isso só serve para quando a gente tem 1 vezes 10 alguma coisa. Se eu tiver qualquer número aqui, aí isso já não vai servir mais não. Aí tem que fazer o cálculo. Ok? Aí não vai servir mais não. Tá bom? Vamos ver se... Aqui eu não precisava ter feito o POH, tá? Ou precisava ter feito só o POH e não o pH. Ok? Mas vamos lá. pH deu 7. Neutro. pH 7, neutro. pH deu 8, deu acima de 7, básico. pH deu 3, deu abaixo de 7, ácido. pH 5, abaixo de 7, ácido. pH 7, neutro. E pH 12, básico. Então, quem é ácido aqui, gente? A Coca-Cola e o café preparado, letra C. Conseguiram entender? Esse truque salva vocês, tá? Esse truque salva vocês. Fechado? Sim? Isso. Fechou. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Olha só, com base nos dados da tabela, podemos afirmar que as soluções... Então, bora lá. Onde é 1, a gente acabou de aprender, né? Onde é 1, a gente acabou de aprender. Então, olha só, meninos. Aqui o meu pH, ele é 3. Aqui o meu pH, ele é 6. Aqui o meu pH é 8. E aqui o meu pH é 3. Então, olha só, pH abaixo de 7, ácido. Abaixo de 7, ácido. Acima de 7, básico. Abaixo de 7, ácido. Então, a gente já descobriu desses caras aqui. Provavelmente a gente já até consegue resolver essa questão. Mas olha só, gente, vamos lá. Carol, como é que eu calculo o pH? Igual aqui, 4 vezes 10 a menos 8. Então, vamos lá. Olha só o que vocês vão fazer. Primeira coisa, vocês precisam saber o log de números primos. O log de 2. Vão preenchendo aí, quem sabe os valores. Vai jogando aí para mim. O log de 3. O log de 5. E o log de 7. Vamos lá, quem sabe os valores aí, joga aí para mim. Cadê meus alunos aí? Bora lá. Log de 2, 0,3. Muito bem, Vitor. Log de 2, 0,3. Log de 3, 0,47. Muito bem. Log de 5, gente. 0,69. Muito bem, Vitor. E o log de 7? 0,69. E o log de 7? 0,84. Arrasou. Arrasou. 0,84. Carol do céu, eu tenho que saber isso? Infelizmente, vocês têm que saber isso, tá? Porque não necessariamente as questões vão dar esses logs. Então, você consegue sair de qualquer questão se você souber esses logs, tá? Então, tem que saber, meninos, tem que saber, ok? Então, vamos lá, vamos fazer o do sangue? Olha só, vai ficar assim, pH é igual a menos log de 4 vezes 10 a menos 8. Carol, eu não sei o log de 4. Gente, mas se a gente fatorar o 4 por 2, dá 2, por 2, dá 1. O log de 4 é 2 ao quadrado. Então, a gente tem que o pH
ele é menos log de 2 ao quadrado vezes 10 a menos 8. Olha a dica, olha a dica. Todo número fica negativo, toda potência fica positiva, tá? Então, todo número fica negativo e toda potência fica positiva. Esse 2, vou até mudar a cor aqui para mostrar para vocês. Esse 2, ele vai vir aqui para frente para multiplicar. Multiplicar o quê, Carol? O log o menos log de 2. Então, a gente falou que o log de 2 é 0,3. E o menos log de 2? Menos 0,3. Então, olha só, todo número fica negativo e toda potência positiva. Qual que é o log de 10 a menos 8? 8. A gente não estava brincando aqui até agora? Olha lá. Olha a clara do ovo. 1 vezes 10 é menos 8, né? Ou seja, 10 a menos 8 não deu 8? Aqui também vai dar 8. Todo número é negativo, toda potência é positiva. Então, aqui vai ficar pH é igual a menos 0,6 mais 8. pH é igual a 7,4. Então, o pH do sangue é 7,4, ou seja, básico. Passou de 7, básico. Alguém quer perguntar alguma coisa daqui? Desse do sangue? Carol, Oi? Maria Luísa, Pode por falar. que você somou em vez de multiplicar? Aqui é porque a Aham. multiplicação no log, Maria Luísa, vira soma. Ah, tá, sempre, né? Sempre. A multiplicação do log vira soma. Então, olha só para você não ficar muito confusa, é como se a gente tivesse feito isso aqui, ó. É como se a gente já tivesse feito isso aqui. pH é igual a menos log de 2 ao quadrado mais menos log de 10 a menos 8. Porque a multiplicação, ela vira soma no log. É uma regra matemática, Ah, tá, entendi. tá bom? E Tá bom, aí, todo obrigada. número fica negativo, toda potência fica positiva. Uhum. Carol, posso trocar log de 2 por 0,3 e fazer a potência de 2 nele? Aí o 8 eu jogo subtraindo. Log de 2. Mas é porque, olha só, Kaique, 0,3 ao quadrado não dá 0,6 não. Pode não. 0,3 ao quadrado dá 0,09. Pode não. Tem que fazer exatamente assim. Tá bom? Pode não. Tá? Vamos fazer do suco de tomate? Então, olha só, vou fazer do suco de tomate. Vou fazer a mesma coisa, só que agora para o suco de tomate. Então, pH vai ser menos log de 8 vezes 10 a menos 5. O log de 8 eu não sei, mas eu sei fatorar. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, é 2 ao cubo. Então, vai ficar pH é menos log de 2 ao cubo vezes 10 a menos 5. Então, olha no automático, gente. 3 vezes menos 0,3 mais 5. Tá vendo o automático? Todo número é negativo, toda potência é positiva. Tá? Então, vai ficar pH é igual a menos 0,9 mais 5. pH é igual a 4,1. Então, chegamos que o pH do suco de tomate é 4,1, ou seja, é ácido. Vou fazer a lágrima e aí eu vejo se vocês têm alguma coisa para perguntar. Olha a lágrima. pH é menos log de 4 vezes 10 a menos 8, igualzinho de cima, né? Então, vamos lá repetir ele de novo. Eu não sei o log de 4, mas eu sei fatorar ele. Por 2 dá 2, por 2 dá 1. 2 ao quadrado. Então, o pH
é menos log de 2 ao quadrado, vezes 10 a menos 8. Olha o automático. Número negativo, potência positiva. 2 vezes menos 0,3 mais 8. pH é igual a menos 0,6 mais 8. pH é igual a 7,4, ou seja, básico. Alguém quer perguntar alguma coisa? Antes de eu responder ali. Tá tranquilo? O pH do sangue é igual ao da lágrima. Nesse caso aqui, ele falou que sim, que o do sangue é igual ao da lágrima, porque deu 4 vezes 10 a menos 8. Tá bom? Então, olha só, meninos. 1, 2 e 3 são ácidas. 1 já é básico, não tem como. 1, 4 e 7 são ácidas. 1 é básico, não tem como. 1, 5 e 7 são básicas. 1 é básico, 5 é básico, mas 7 é ácido. Então, tá errado isso aqui. Letra D. 2, 3 e 6 são ácidas. 2 é ácida, 3 é ácido e 6 é básico. Então, não pode ser a letra D. 2, 3 e 7 são ácidas. 2 é ácido, 3 é ácido e 7 é ácido. Portanto, letra E. Todo mundo entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não deixe passar, gente. Estou aqui para isso. Não deixe passar as dúvidas. Não acha que a dúvida é boba. Boba quem tem professor aqui disponível e não decora. A Júlia perguntou assim, Carol, então nós temos que decorar o pH de 2, 3, 5 e 7 por causa da fatoração. Júlia, você tem que decorar o log de 2, 3, 5 e 7. Tá? O log de 2, 3, 5 e 7. Tá bom? Esther, a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ao invés da concentração de H+, eu tenho a concentração de OH-. Tá? Mas é exatamente a mesma coisa. Todo número é negativo, toda potência é positiva. Tá bom, Júlio. Todo número é negativo e toda potência é positiva. Mesma coisa. A diferença é que o POH é menos log da concentração de OH-. A gente vai brincar agora, o próximo tem. Mais alguém? Não? Posso passar? Então, bora lá. Próxima. A tabela a seguir fornece a concentração hidrogeniônica ou hidroxiliônica a 25 graus Celsius em mol por litro de alguns produtos. Meninas, o nome é feio, mas hidrogeniônica é H+, hidroxiliônica é OH-, vem de hidroxila, tá? Então, é a concentração de H+, e a concentração de OH-, tá? Que ele está dando aqui pra gente, ok? Desses produtos são ácidos. Então, olha só, gente. Ele me deu a concentração de OH- do vinagre. Se ele me deu a concentração de OH- do vinagre, eu consigo chegar no POH. Tá? Então, olha a brincadeira que a gente fez, né? Se é 1 vezes 10 a menos 11, então o POH é 11. Gente, se o POH é 11, quanto que é o meu pH? Falem aí para mim. Lembrem da formulazinha que vocês têm que saber. Se o POH é 11, o meu pH é 3, porque 3 mais 11 dá 14. Exatamente, tá? Ou seja, o vinagre é ácido. O vinagre é ácido. Tá? Nem precisava ter chegado no pH, né? pOH, a gente viu que acima de 7 ele é ácido, tá? Então, nem precisava chegar aqui, eu só estou mostrando para vocês. O cafezinho, ele já me deu logo do H+. Então, o pH vai ser 5, porque é 1 vezes 10 a menos 5, pH 5. pH 5, ácido. pH 5, ácido. Clara de ovo, ele me deu OH-, então eu vou chegar no POH.
Então, o POH é 6. Se o POH é 6, qual é o valor do pH, meninos? 8. Muito bem, 8. 8. E pH 8 é básico, acima de 7. Básico. Muito bem. E o desinfetante da amônia? A concentração de H+ é 10 a menos 12. Então, o pH é 12. E o pOH? Se eu quiser descobrir? 2. Muito bem, 2. Ou seja, básico. Tá? Então, é básico. Certo? Então, quem é ácido aqui? O vinagre e o cafezinho. Letra A. O vinagre e o cafezinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos ver a questão da Multivix, gente? A Multivix, ano passado, né, no último VEST, ela trouxe duas questões de pH. Uma na objetiva e uma na discursiva, e elas eram muito parecidas, né? Todas elas falavam o intervalo de viragem da fenolftaleína, né? Falavam intervalo de viragem de indicador ácido-base, tá? Então, olha só, não precisa nem ler. Ele falou para a gente aqui que a concentração hidrogeniônica, ou seja, a concentração de H+ do leite é 10 a menos 6, e a concentração de H+ do iogurte é 10 a menos 4, e que a faixa de viragem da fenolftaleína ela é de 8,2 a 10, que tudo que vem antes de 8,2 é incolor, que tudo que vem depois de 10 é rosa. Então, ele me deu essas informações e ele fez 4 afirmativas. E ele quer saber o que está certo e o que está errado. Então, olha só. O leite apresenta pH 6 e o iogurte apresenta pH 4. Vamos brincar aqui, ó. Se é 10 a menos 6, o pH é 6. Se é 10 a menos 4, o pH é 4. Ou seja, a número 1 está correta. Tá? A número 1 está correta. 2. Tanto o iogurte quanto o leite, tanto o leite quanto o iogurte devem apresentar coloração rosa na presença do indicador fenolftaleína. Então, olha só, gente. O leite tem pH 6 e o iogurte tem pH igual a 4. Todos eles estão abaixo de 8,2. Abaixo de 8,2 é incolor, não é rosa. Então, a 2 está errada. A 2 está errada. 3. O leite é uma substância de pH neutro, enquanto o iogurte apresenta pH ácido. Está errado, gente. Os dois são ácidos. Não tem ninguém neutro aqui, não tem ninguém com pH igual a 7 aqui. Os dois têm pH abaixo de 7. Tá? Então, está errado. E 4. O leite apresenta pOH 8 e o iogurte pOH 10. Então, a gente sabe que se o pH é 6, o pOH é 8. E se o pH é 4, o pOH é 10. Portanto, a 4 está correta. 1 e 4, letra C. E foi isso que caiu na prova da Multivix do último período, do último VEST, 2023/1, que da Multivix é só 2023. Tá? Então, olha só, meninos, eu trouxe para vocês para falar que está caindo, e está caindo muito, tá? Está caindo muito, está caindo esse estilo de questão. Então, se eu tiver que chutar alguma coisa, tanto para a Unesc, né? Primeira etapa da Unesc, quanto para a UVV, eu chutaria nesse estilo, ok? Eu não chutaria nesse estilo nem para a discursiva da Unesc e nem para EMESCAM. Tá? Para a EMESCAM e para a discursiva da Unesc, eu acredito numa de cálculo, de fazer o pH, né? Aqueles cálculos mesmo, cálculo de pH junto com uma diluição, com uma mistura, enfim, eu imagino o cálculo. Fechado? Mas nada impede de cair também. Você acha que pode vir? Acho, Natália, acho. A discursiva da UVV, gente, ela no geral ela é tranquila, né?
Então, super poderia vir alguma coisa nesse sentido de pH, assim, mais teórico, assim, na discursiva da UVV. Pode sim. Tá? Pode sim. Você é o seu único limite. Então, deixei essa frase aqui para vocês entenderem que o único limite que vocês têm são vocês mesmos. Não duvidem da capacidade de vocês, tá, meninos? Nessa reta final, a gente costuma duvidar muito da gente, achar que a gente não vai ser capaz, né? Principalmente quando faz os simulados e não vai tão bem. E a gente acha, ah, meu Deus, perdi minha chance e tal. Não, vocês estão no páreo ainda. Vocês ainda têm revisão para fazer, vocês ainda estão finalizando os cursos. Então, o único limite que vocês têm são vocês mesmos, tá? Se mantenham em pé, se mantenham de cabeça erguida e vão até o final, foco. Eu sei que tá todo mundo cansado, eu também estou cansada, mas vamos junto até o final aí, que vocês têm tudo para arrasar nessa prova, tá? Galera, como prometido, eu prometi para vocês que eu vou fazer, para quem não é meu aluno, né? Um sorteio de um dos cursos, o Fórmula da Aprovação, tá bom? Que ou vai poder escolher o VV, o NESC, o Multivix. O curso está simplesmente perfeito, tá? Não é porque é meu, não, mas ele está muito perfeito. Inclusive, a novidade que eu tenho agora é porque eu estava complementando algumas coisas, tá bom? Então, eu vou pedir para o seguinte, obrigada a vocês pela companhia, pela divulgação, para mim é muito importante, tá? Eu vou pedir para vocês, para quem não é meu aluno e quiser participar do sorteio, que a partir de agora escreva o nome aqui no chat, o nome completo aqui no chat, tá? Por quê? Porque eu consigo, quando eu finalizar a aula, vou deixar vocês escreverem, quando eu finalizar a aula, eu consigo salvar o chat, eu passo para o Excel e aí eu consigo fazer o sorteio do número, tá? Então, vou deixar vocês escreverem aí. Quem não é meu aluno de anual, semestral e extensivo, tá? Pode escrever o nome aí, que assim que a gente finalizar, eu vou fazer o sorteio, tá bom? Gente, quem quiser, dos meus alunos, né, que já quiserem sair, vou pedir só o pessoal que não é para ir escrevendo, para eu finalizar, mas vocês estão liberados aí. Muito obrigada pela companhia. É sempre bom estar com vocês aqui, segunda-feira, 18 horas. E semana que vem, nossa última aula, hein? Último batidão, pré-prova. Obrigada a vocês. Todo mundo já terminou de escrever os nomes? Fechado. Então, eu vou fechar agora, vou fazer o sorteio e divulgo lá no grupo. Tá bom? Obrigada, meninos.